Olá, pessoal. Estamos aqui novamente para mais uma videoaula aqui, dessa vez agora mais pertinente à nossa disciplina de informática aplicada. Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas configurações básicas iniciais que a gente faz quando vai elaborar algum texto, algum documento pelo Word, né? E que dizem muito em relação à estética do documento. Nós já tivemos, eu já fiz alguns atendimentos aí individuais durante a nossa última aula no laboratório de informática, que foi bem proveitosa, bem dinâmica, né? Então, eu percebi que ali eu consegui, assim, solucionar algumas dúvidas e dar algumas dicas para a grande parte de vocês. Mas eu percebi ainda que algumas dúvidas persistiam, né? Então, enquanto eu me direcionava para a aula na sala de aula, que não é o laboratório de informática, eu conseguia solucionar um tipo de dúvida. E quando eu estava no laboratório, eu conseguia solucionar algumas dúvidas mais específicas, mais individuais. Então, eu vou tentar aqui mostrar para vocês, de uma forma mais dinâmica e única, a diferença entre os modelos de orientação que a gente pode utilizar nos textos. Tá? Então, eu vou pegar aqui um texto, por exemplo, do Max, né? E vou começar com ele. Esse vai ser o nosso texto do Max aqui, que ele fala da linguagem corporal e autenticidade. Então, inicialmente o documento, como eu mostrei para vocês, ele abre ali como um tipo de fonte, né? E ele está ali com a fonte 11, né? Então, eu falei para vocês que o ideal é a gente utilizar a fonte 12, e a fonte pode variar entre a Calibri, entre a Arial e entre a New Times Roman, que são as mais utilizadas. E aqui ele também aparece centralizado. Veja, onde está aqui o mouse, né? O cursor, no caso, que é a seta, essa seta aqui, ela chama-se cursor. Ele está aqui no modelo centralizado, tá? Mas aqui, quando eu clico aqui em cima, olha, já dá para perceber que ele mudou ali, ó. Ele já apareceu fonte 14, negrito, sublinhado. E continua centralizado, porque é esse texto aqui inicial, tá? Então, vamos supor, se eu chegar, quando você passa o cursor aqui, olha, né, ele ainda não selecionou tudo. Quando você traz aqui para a esquerda e ele aparece a seta, se você der um clique, ele seleciona toda a linha, tá? E já aparecem essas opções aqui, por exemplo, tá? Então, se eu quiser tirar o negrito, eu não preciso ir lá em cima, eu posso usar aqui, ó. Saiu do negrito, voltou para o negrito, tá? Se eu quiser tirar a sublinhação, eu clico, ela sai, eu clico novamente, ela entra. E tem a possibilidade do itálico ainda, que ele fica ali, né, meio torto. Então, aqui não é o caso, eu vou deixar dessa forma mesmo, tá? Vou mostrar para vocês a diferença, por exemplo, a seguir em relação à estrutura do texto. Então, aqui, por exemplo, olha, né, o texto já está com um parágrafo. Se eu apertar, né, a tecla que tem uma seta para trás, ele tira essa paragrafação, tá? Então, fica bem menos estético. O ideal é você o quê? Apertar a tecla Tab e colocar ali, então, opa, o parágrafo, tá? Aqui eu vou pelos espaços. Então, esse texto ele está no modelo, no modo justificado, ok? Por quê? Se eu selecionar tudo aqui, vejam, selecionei todo esse parágrafo, né? Se eu tirar o justificado e colocar o centralizado, por exemplo, que foi um modelo de orientação que algumas pessoas me mandaram dessa forma, e eu até retornei corrigindo. Porque, veja, se você centralizar, ele sai do padrão justificado. E aqui a gente consegue ver bem a diferença entre o modelo centralizado e o modelo abaixo que está justificado, né? Então, veja que as linhas, elas não têm um padrão contínuo, né? Elas começam e terminam assim aleatoriamente, sem que isso fique num padrão, numa estética adequada. E se eu colocar justificado, ele volta e fica perfeito, né?
No entanto, ele voltou aqui sem parágrafo, tá? Se eu colocar aqui alinhado, por exemplo, à esquerda, o texto ele vai ficar alinhado aqui à esquerda, mas aqui ao final ele vai estar desalinhado. O mesmo acontece se eu fizer o contrário, se eu alinhar ele à direita. Ou seja, ele vai ficar alinhado aqui à direita, tá? Mas aqui ele vai ficar totalmente disforme, entendeu? Então, isso não contribui para uma estética adequada na elaboração de um texto, principalmente, sobretudo, se for um texto acadêmico e comercial, né? E, geralmente, se não é um texto acadêmico, ele vai ser, geralmente, comercial. Então, é muito prudente e recomendável que você use a modalidade, a orientação justificada. Fica muito mais bonito, né? E, obviamente, aqui eu preciso, então, colocar a paragrafação para ficar, né, compatível com os demais parágrafos aqui embaixo, tá? No caso de documentos, como a gente viu, nós vamos ver para frente ofícios, ele pede o número exato de espaçamentos aqui, tá? E, às vezes, você tem a tabulação que já vai providenciando ali espaços já contados. Aqui eu posso também, gente, fazer o seguinte, olha, colocar, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei o cursor aqui, e agora eu vou aqui, ó, nesse parágrafo, tá vendo? E eu vou colocar aqui, ó, adicionar espaço depois do parágrafo. Olha o que acontece aqui, né? Se eu tirar daqui, quando eu der o Enter, após o cursor, não vai haver um espaço a mais. A próxima linha já começa abaixo. Em muitos textos, você pode ter essa opção, olha, de adicionar um espaço, né? Isso contribui também para a estética do texto, tá? Vamos fazer isso aqui novamente, olha. Aqui embaixo, eu estou aqui, né? E veja que esse parágrafo já começa sem que haja um espaço entre os parágrafos. Então, eu faço o quê? Eu venho aqui, vou ali nessas setinhas no campo do parágrafo e vou lá embaixo e coloco adicionar espaço depois do parágrafo. Dessa forma, o meu texto, ele visualmente ficou com os parágrafos mais distanciados, espaçados um do outro. Isso favorece o quê? A leitura, né? Você tende a ter uma leitura mais atenta, né? E ler parágrafo por parágrafo, tá? Aí vai depender muito do quê? Da exigência que você tem para a confecção desse documento, né? Se for, por exemplo, um artigo científico ou um trabalho de conclusão de curso, um TCC, ele vai seguir as exigências da ABNT, tá? Então, ele vai ter esse tipo de orientação, ou não, tá? Outra coisa, por exemplo, eu posso chegar aqui, olha, selecionar esse parágrafo, por exemplo, e ir lá também no mesmo ícone e ver o espaçamento que eu estou utilizando. Aqui é um espaçamento de 1.0, espaçamento simples, né? Em alguns documentos, eu posso usar o espaçamento 1.5. Então, veja como ficou diferente, né? Então, isso favorece também a leitura, né? Você tende a não confundir uma linha com a outra, não se perder entre as linhas. Agora, precisa ver qual que é a recomendação, a exigência para a confecção desse documento, né? Um artigo científico, por exemplo, que é um tipo de TCC, ele exige, ele fala para você, então, colocar o espaçamento de 1,5. Então, você está lá com o espaçamento de 1,5. Aí você vai no outro também, olha, e coloca o espaçamento de 1,5, tá? Pum. Isso faz com que você não confunda muito as linhas, né? Fica bonito, mas também ele alonga o conteúdo. Então, algo que poderia caber, por exemplo, em 10 páginas, ele passa a necessitar de mais páginas para ter o mesmo conteúdo, né? Então, um artigo científico, por exemplo, que pode ter até 20 páginas, com esse tipo de espaçamento, você vai ter que ser mais sintético aí na produção desses textos, porque senão você vai extrapolar a quantidade limite de linhas, tá? Então, aqui
nós vamos voltar, olha, e aí você pode ter, por exemplo, espaçamento também de 2, né, 2,5, 3, conforme as exigências. Mas, geralmente, eles ficam entre 1,5, 1,15, que não é nem tão longo assim uma linha da outra, mas, na maioria das vezes, utiliza-se o 1, tá? Então, aqui também eu vou voltar e colocar no padrão de um espaçamento simples, né? Com isso, o meu texto fica o quê? Ele cabe dentro de uma página, tá? Então, se eu quiser selecionar tudo, por exemplo, e fazer isso de uma vez só, eu vou aqui, ó, bem no cantinho ali, selecionar, tá? Aí eu seleciono tudo, selecionei tudo. Ao selecionar tudo, quando eu der um comando aqui em cima, ele vai já imediatamente transpor essa formatação para todo o texto, para tudo que eu selecionei, né? Então, em vez de eu fazer parágrafo por parágrafo, eu posso, ao final do texto, né, selecionar tudo e ver como que o texto vai ficar, né, ao fazer esse tipo de formatação. Aqui no caso, por exemplo, olha, se eu utilizar o espaçamento de 1,5, o texto já vai passar de uma página, né? Então, eu vou precisar de 2 páginas. Eu posso ainda, né, tentar resolver isso e colocar aqui, diminuir o espaço, tá? Aí ele vai, olha lá, eu diminui o espaço, não deu ainda, você pode ver que aqui embaixo ele marca, ó, página 1 de 2, né? Se eu der mais um, eliminar mais um, ainda assim não deu, tá? Então, eu vou lá de novo, né? Selecionar tudo, selecionei tudo, aí eu vou aqui no parágrafo e volto para a formatação de um espaçamento simples. E aí ele cabe, então, dentro de uma página, né? Como estava antes, tá? Então, essas são as formatações, assim, padrão, como eu já falei em outras aulas. Agora, eu vou, então, para a aula não ficar muito pesada, eu vou finalizar aqui e depois eu vou mostrar para vocês como que eu coloco aquele cabeçalho, né? Aquela tabelinha no começo da produção do meu material complementar, de toda vez que eu dou um texto para vocês. Aqui na parte de cima sempre tem o quê? Uma tabelinha, né? Como se fosse uma tabela. Então, como é que eu faço isso? Vou aproveitar e fazer aqui mesmo que a aula fique um pouco mais, né? Vejam que aqui, daqui para baixo, eu já formatei, né, conforme eu queria. Mas em cima, ele ainda abriu para mim como estava antes, tá? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou justificar, vou colocar fonte 12, tá? E aí eu vou no campo inserir. Inserir. Aí eu vou selecionar a tabela. Por exemplo, eu quero uma tabela com 1, 2, 3, 4. 4 linhas. Selecionei as 4 linhas. Aí eu vou colocar ali, por exemplo, né, o nome da disciplina que nós temos. Eu vou selecionar letras maiúsculas, né, e vou colocar lá, por exemplo, informática aplicada, certo? Embaixo, eu vou colocar lá informática aplicada, português instrumental. Vocês podem perceber que está aparecendo grifado ali, né? Então, só que eu não quero esse grifado. Então, eu volto lá no arquivo. Não. Eu volto aqui na página inicial, seleciono aqui o conteúdo e vou tirar o sublinhado. Aí ele vai desaparecer, tá? Vou fazer isso com as demais, porque ele apareceu sublinhado aqui. Então, já tirei o sublinhado, tá? Informática aplicada, português instrumental. Aqui eu vou colocar o quê? Material complementar, formatação e
parágrafos. Parágrafos. Embaixo eu posso colocar aqui o meu nome. Opa, saiu da fixa, da letra maiúscula. Certo? E aqui eu posso colocar mais alguma informação que eu queira, né? Por exemplo, CCZEC, Paulita Queiroz, né? Não me lembro direito, tá? Vou pôr aqui antes o quê? O nome da escola. Instituição de Ensino, 2 pontos. Então, eu, após inserir aqui a tabela com 4 linhas, eu coloquei dentro dessa tabela as informações que eu queria, tá? Nesse tipo de informação aqui, de orientação, ele está alinhado à direita, veja, né? Então, eu posso selecionar tudo, olha, vamos selecionar tudo aqui, isso, ele está alinhado, tá alinhado à esquerda, não vai mudar muito. Por quê? Porque ele está aqui no limite da esquerda. Se eu quiser centralizar, ele vai ficar centralizado, tá? Se eu quiser alinhar à direita, ele vai alinhar à direita. E se eu justificar, ele vai ficar como estava antes, né? Então, qual que é o ideal? Depende, né, do modelo que está sendo exigido ou também de como fica mais estético. Eu acho aqui que o menos estético é o centralizado, porque ele fica de uma forma diferente a cada linha, né? Então, aqui nós podemos deixar, manter o justificado, que não vai ter problema, tá? Percebam também que a tabela, ela está compatível com as margens aqui, ó. Quando você insere a tabela, ela já fica automaticamente compatível com a margem que você selecionou, tá? E aí você tem outras opções, por exemplo, eu posso aqui selecionar apenas uma, né? E colocar uma cor de preenchimento. Eu sempre faço isso também para destacar. Então, eu posso selecionar aqui a cor que eu quero, por exemplo, né? E deixar mais padronizado. Então, tá lá, ó, né? Informática aplicada, português instrumental. Posso, inclusive, fazer o quê? Dividir essas células. Por exemplo, se eu chegar aqui e quiser dividir essas duas informações, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou lá vou selecionar com a direita aqui, ó, tá? Pode mesclar células, tá? Distribuir uniformemente, excluir colunas, tal, mas eu vou então no layout e vou ver aqui, você no tabelas. Não, no momento aqui eu não estou achando o comando ideal, tá? Vamos voltar aqui então e ver o que eu consigo fazer aqui. Vamos ver de novo, novamente, então, aqui, tal, inserir estilos de tabela. Você tem vários estilos também, mas o correto seria aqui, né? Dividir células, né? Número de colunas, 2. Eu quero 2 colunas. Ok, ele vai me dar 2 colunas. Aí eu venho aqui, por exemplo, seleciono, tá, o português instrumental, eu vou recortar e vou colocar aqui, então, na célula que eu dividi. Colar, ele já fica ali, ó. Aí eu tiro esse item. Só que agora eu posso selecionar ela e deixar centralizado, olha. Ficou mais estético, ok? Então, você pode fazer isso. Vamos fazer na linha de baixo mais uma vez? Então, vamos lá. Clica dentro do quadradinho da coluna, depois você vem e clica aqui com a direita e vai lá dividir células. Olha, dividir células. Aí você conseguiu dividir e você divide em quantas você quiser. Eu, no caso, quero duas colunas. Novamente, ele fez 2 colunas, tá? Por que ele aumentou aqui esse tamanho da linha? Porque eu tinha 2 informações dentro da mesma coluna. E eu dividi a coluna, mas as informações ficaram em uma só. Então, agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que selecionar
o que eu quero que fique na outra coluna, recortar, vou aqui e ponho colar, tá? Colei, já dividiu, eu venho aqui, tiro esse hífen, seleciono novamente e vou o quê? Centralizar, então. Olha lá, já ficou mais bonitinho, né? Então, veja, você pode, né, formatar da maneira que você quiser essas tabelas que você vai criando, tá? Se você quiser colocar mais uma linha, aparece aqui o mais, você já coloca mais uma linha. Se você quiser colocar mais uma coluna, geralmente aparece aqui também o mais, né? Aí você coloca também. Mas aqui não está aparecendo, então essa opção não deve estar aqui. Tá? Se você quiser excluir uma linha, você seleciona tudo e está lá, ó, excluir, tá? Excluir células, excluir colunas, excluir linhas. Eu quero excluir a linha selecionada. Ele vai lá e exclui. Tá? Então, nós temos aqui isso. Eu vou colocar mais uma linha, então, para fazer o que aqui? Colocar qual é o material que eu estou utilizando. Então, eu vou lá e coloco texto Max Geringer, né? Então, acho que o nome dele está errado, deixa eu confirmar aqui, tem um H em algum lugar, o H é depois do G, né? Então, tem aqui o H, texto Max Geringer, tal, 2 pontos, aí tem aqui, né, linguagem corporal versus autenticidade. Pronto. Está aí a informação adicional que eu queria, eu coloquei mais uma linha, e o meu texto continua dentro de uma página apenas, olha, tá? Então, eu mantive aqui o espaçamento, né, um espaço entre os parágrafos, ainda assim o texto conseguiu ficar dentro de uma página apenas, tá? Então, essas são as formatações básicas aí, e que vão permitir que você crie uma estética adequada para o seu texto. Ah, eu posso fazer esse texto para vocês na fonte 14, igual está aqui no texto, aqui no título? Vamos ver o que acontece se eu selecionar e colocar tudo 14? Então, eu vou selecionar tudo, olha, né? Vou selecionar tudo aqui, vou lá na fonte e vou mudar para a fonte 14. 14. O que aconteceu? Ficou melhor para ler, no entanto, eu já extrapolei uma página, né? Eu vou precisar de outra página para colocar tudo. Eu posso vir aqui ainda e eliminar aqui 2 espaços. Vamos ver se resolveu? Vamos lá embaixo. Não, ainda tem aqui que eliminar 1. Olha lá, agora eu consegui, né? Então, veja que eu consegui ter uma página de 1, utilizando a fonte 14 e colocando o espaçamento de um espaço entre parágrafos. Então, o texto ficou mais fácil de ler, né? Principalmente para quem usa óculos ou tem aí uma vista cansada, como se diz, mas, ainda assim, ele está estético, ele está adequado. Tá? Aqui dentro da tabela, eu mantive a formatação 12, né? Porque se eu colocar 14, eu acho que também vai extrapolar. Vamos ver? Então, aqui eu consegui, faço o quê? Quando você tem uma tabela assim, gente, você pode selecionar linha por linha, por exemplo, ó, tá? Linha por linha, ou você pode selecionar tudo, que aí você vem nesse quadradinho aqui, ó, dá um clique, você seleciona tudo. Então, qualquer comando que você der, ele vai ser aplicado em toda a extensão da tabela. Então, vamos modificar aqui para a fonte 14 e ver o que acontece, né? Olha lá, ficou maior, no entanto, aconteceu o quê? O texto já passou para 2 páginas novamente, né? Então, muitas vezes você não consegue, né, dessa forma, fazer com que tudo fique numa página dentro daquela formatação que você imaginou. Vamos ver aqui, então, se eu remover, né, o parágrafo. Remover espaço depois do parágrafo. Vamos aqui também, embaixo, remover o espaço entre parágrafo. Removeu. O texto voltou a ficar dentro de uma página apenas, né, com a fonte 14, né, com a devida estética aqui, ó,
parágrafos com espaçamento, né? Sem o espaço entre os parágrafos, com a orientação aqui do espaço 1, tá? E o texto ficou aí estético, tal, porém numa fonte acima do que é o usual, que é a fonte 14. Vocês devem ter percebido, por exemplo, que nos últimos textos que eu enviei para vocês, eu dei preferência a quê? A fonte 11, porque aí eu consigo colocar 2 textos dentro de uma página. Então, eu economizo papel e economizo tinta, mas eu consigo, então, otimizar a informação e colocar 2 textos dentro de uma página, né? Agora, quando o texto é muito grande e eu não consigo fazer isso, ainda que eu utilize a fonte 11, eu posso também colocar a fonte 14, que assim eu ocupo toda a página e o texto fica mais fácil de ler, porém, mantida a estética dele. Certo, pessoal? Então, essa aqui foi uma aula rápida aí, e eu espero ter solucionado algumas dúvidas, ou também aí contribuído para reforçar né, esse conhecimento de vocês aí, caso vocês queiram ter essa informação novamente, ou se esqueçam de alguma coisa, vocês têm a possibilidade de acessar a aula, né, e através do canal ter toda essa informação a hora que vocês quiserem, aonde vocês estiverem. Tá bom? Então, eu vou finalizar aqui, por exemplo, vou parar a apresentação, vou finalizar essa aula para não ficar muito grande, e eu volto na sequência com mais dicas aí sobre o Word, como inserir, por exemplo, gráficos e outro tipo de arquivos aí, né? Como imagens, por exemplo, ou como também tabelas. A tabela a gente já fez, aliás, como assim, aqueles hiperarquivos lá. Vou mostrar para vocês, é melhor eu mostrar do que ficar falando aqui, mas vocês vão ver que interessante que é. Ok? Então, até breve, um grande abraço a todos e estamos de volta em breve.